Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Estamos aqui para mais um vídeo, para falarmos de profecias, coisas importantes que estão acontecendo, principalmente em Israel, e que nos deixa muito alegre, também preocupados, né? Porque nós sabemos que todo cumprimento profético traz também consequências ruins, negativas, muitas vezes violência no mundo, né? Mas o que o Criador determinou, o que saiu da boca dele, não volta vazio. Tudo vai se cumprir e não tem como nós evitarmos. O único que pode mudar é o próprio Criador, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês aqui é assim, quando Deus tem uma profecia e se Ele escolhe alguém para cumprir aquela profecia, não tem como, você vai cumprir. E muitas vezes você nem está sabendo que faz parte do cumprimento profético. É o caso aqui que um rabino, ele nos explica uma coisa importante do que está acontecendo e você vai entender a grande briga entre árabes e judeus, né? O porquê, entendeu? A raiz, né? E como ela se soluciona. Você já deve ter ouvido um ditado muito antigo que diz, né? A história se repete. Então, quando você vê a Bíblia e vê o que aconteceu no passado, projete isso para a frente, tá bom? E você vê que muitas vezes o processo inverso ao que aconteceu para uma negatividade, ele vai acabar acontecendo novamente. É o caso dos irmãos Esaú e Jacó, certo? Que se tornaram inimigos terríveis, ferrenhos. E Esaú passou a caçar o seu irmão Jacó para matá-lo, para destruir, ok? E isso se estendeu para suas gerações e se estendeu até os dias de hoje. E o que acontece? A descendência desses se espalhou pelo mundo. E nós temos aí nações que são descendência, nações inteiras, que é descendência desses irmãos, né? E muitas vezes os que vão cumprir as profecias, um que ataca, outro que constrói e que ajuda e que defende, ok? Então vamos tentar entender aqui. A Bíblia é uma maravilha, é um quebra-cabeça delicioso de se estudar. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele tem feito coisas maravilhosas por Israel e é muito claro que ele está cumprindo profecias, tá? Ele tem que cumprir essas profecias e Deus está usando ele. Muitas vezes nós clamamos a Deus, Senhor, usa-me como instrumento da tua vontade. E Donald Trump é uma pessoa que se predispôs e ele está apoiando Israel em diversos sentidos. E tudo se encaixa com a Bíblia e está se cumprindo. Coisa maravilhosa, né? Preste bem atenção. Como Donald Trump está realizando a profecia bíblica, mesmo sem perceber. Presta atenção nesse versículo. Foi claramente demonstrado a você que somente o Eterno é Deus. Não há ninguém além dele. Deuteronômio 4:35. Ok? Um especialista do fim dos tempos, Rabino Mendel Kessin, previu que não apenas o presidente Donald Trump ganhará a eleição em novembro, mas que, sem o seu conhecimento, o presidente está seguindo uma escrita bíblica, uma profecia bíblica, que está levando à redenção. Que maravilha, hein? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é o Senhor de todo o universo, então Ele faz o que Ele bem entender. E se Ele tiver que usar alguém, Ele usa. Tá bom? Isso é maravilhoso. Então preste bem atenção. O Donald Trump, eu já venho falando há alguns vídeos, eu não tenho dúvida que ele será reeleito, porque existe uma esquerda muito poderosa nos Estados Unidos, que são os democratas, e estão usando todos os meios sujos, inclusive os chamados antifas, né? Que botam fogo, quebra tudo, tal, né? E usa sempre os mesmos argumentos que usam aqui, põe as classes, né? Artistas, negros contra brancos, pobres contra ricos. Isso é uma tática de esquerda do comunismo.
e depois eles escravizam todo o povo. É assim, ok? Ele fez esses comentários, o Rabino fez esses comentários em uma entrevista com o apresentador Tamar Yonah, da Rádio Israel News Talk, no início desta semana. Yonah abriu o show perguntando a Kessin como os distúrbios, o caos e a doença chinesa nos Estados Unidos estão ligados à era messiânica, estão ligados à vinda do Messias, à vinda do reino de Deus. É isso que ele está perguntando. Kessin garantiu aos ouvintes que o que está acontecendo nas notícias está acontecendo de acordo com o que ele chamou de o plano divino da criação. O homem muitas vezes não entende o plano de Deus, mas o plano de Deus acaba acontecendo, né? 4 ideias fundamentais que Kessin expôs, 4 ideias fundamentais, sua perspectiva para os eventos atuais, e em seguida explicou os fundamentos bíblicos. Rabino Kessin é esse aqui, ó. Ok? Seu primeiro ponto é que Satanás, o anjo que no pensamento judaico tenta tentar o homem a pecar e então o processa, está morrendo, Satanás está morrendo, o mal está morrendo e agoniza. Por isso, nos seus minutos finais, tenta causar a desgraça total, né? No início do processo messiânico, Deus destrói Satanás. Disse que sim, no momento que está enfraquecido, mas está tentando sobreviver. É por isso que você vê tantas coisas que não fazem absolutamente mal nenhum sentido. Seu segundo ponto fundamental é entender o que o Esaú da Bíblia, que é irmão de Jacó, o Esaú bíblico, continua operando no mundo, porque tem as suas descendências. Jacó tem a sua descendência, Esaú tem a sua descendência. E o que eles fizeram no passado continua na sua descendência. Esaú perseguiu Jacó. E o que acontece? A sua descendência persegue Jacó. E formaram nações hoje em dia. Então são nações indo contra Jacó, que é Israel. Interessante esse estudo, né? Então ele continua operando no mundo. Esaú tem 2 formas. Existe a parte má de Esaú e existe a parte boa de Esaú. Por milhares de anos, a parte má de Esaú tem perseguido os judeus. Porém, no final dos tempos, Esaú se torna bom. Isso é chamado de Tov Shebe Aizav. Ok? Quando você faz esse estudo, que os 2 irmãos, né, nasceram da mesma mãe, agora, de Israel, saiu uma linhagem grande, inclusive o cristianismo. Ok? Queira ou não queira, estamos ligados. É interessante isso, né? Então, quando se persegue Jacó, se persegue toda a raiz que está ligada a Jacó. Fique atento a isso. A parte boa de Esaú, o trabalho da parte boa de Esaú é fundamentalmente ajudar o povo judeu a fazer o ato de retificar a criação. Kessin explicou que a América especificamente o presidente Donald Trump representam a parte boa de Esaú. No entanto, ele disse, o Satanás não quer que Esaú ajude o povo judeu. Ok? Então fique atento a isso, o que está acontecendo. Tá? Esaú não quer, Satanás não quer que Esaú ajude o povo judeu. E é a parte boa de Esaú que está ajudando. Certo? Então
Então o Satanás não quer que Esaú ajude o povo judeu. A terceira ideia fundamental é que assim como Deus destruiu o mundo com um dilúvio no tempo de Noé, pelo pecado da imoralidade sexual. Você sabia disso? A população antediluviana, a Bíblia fala que Deus destruiu por causa da violência. A violência maior que existia era a violência cultural, a promiscuidade, a sujeira, a imundície. Casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que significa isso? Eram festas profanas. Davam-se em casamento com animais, com pessoas do mesmo sexo. Tudo isso estava destruindo a raça humana. E Deus falou: destruirei o homem da face da terra. Tá bom? O grande mal, a grande violência naquela população antediluviana era a imoralidade sexual. Terrível isso, né? A América está vulnerável, porque a América se tornou um país onde a perversão sexual agora se tornou não apenas permitida, mas elogiado como um ótimo estilo de vida, ok? E vocês estão vendo que isso está espalhando pelo mundo, né? Legalizando tudo. Tudo que é promíscuo está sendo legalizado. Inclusive, existe gente querendo legalizar até a pedofilia, tá? É muito importante você estar atento a tudo isso. Então, é um ótimo estilo de vida para eles. Deus não tolerará esse tipo de perversão abertamente. E mais importante, legalmente, legal, por lei, aprovaram. Estão aprovando no mundo todo, tá? Então tá aí. Porque isso destruirá a humanidade, como estava acontecendo antes do dilúvio. O homem ia se autodestruir e por falta de reprodução. Vocês já entenderam, ok? O quarto conceito fundamental de que sim, é que Deus quer trazer a era messiânica. Salvar a humanidade significa livrar o homem das garras do pecado, livrar o homem de toda essa imundície controversa à vontade de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou cada ser humano para uma determinada função. E quando você sai fora daquela função, você fica totalmente desqualificado para fazer a vontade de Deus. Você começa a fazer coisas contrárias. Com isso, você não edifica, você destrói. Ok? Então o Criador, Ele quer nos salvar de toda essa loucura. Isso é uma loucura. O homem pensa que é muito inteligente, o homem não sabe nada. Não sabe nada. Quais os fundamentos bíblicos? Quando Rívika, sabe quem é Rívika? É Rebeca. O nome certo dela, né, hebraico, é Rívika, ok? Então, quando Rebeca estava grávida de gêmeos, ela foi perguntar sobre o tormento que estava experimentando e recebeu esta profecia. Lê a história lá para você ver que gostoso, né? Ela estava grávida, mas as crianças lutavam dentro do ventre dela. E ela percebia isso. Há um conflito dentro de mim. Os meus bebês estão aqui dentro e estão se debatendo, ok? Então o Eterno respondeu para ela: 2 nações estão em teu ventre, 2 povos separados sairão do seu corpo. Um povo será mais poderoso do que o outro povo. Viu que eles, com a sua descendência, formaram povos, nações? Ok? Então, um será mais poderoso do que o outro. E o mais velho, servirá ao mais jovem. Quer dizer, o mais jovem será mais privilegiado. Está em Gênesis capítulo 25, leia. Capítulo 25, verso 23, mas leia o capítulo todo. De acordo com que sim, a última parte deste versículo o mais velho servirá ao mais novo, ao mais jovem, né? É uma profecia muito significativa, porque é uma profecia.
Está falando que o mais velho servirá ao mais jovem. Isso era para as gerações futuras. Ele explicou que no final dos dias, a forma como Esaú servirá a Jacó, Yaakov, que é Jacó, é idêntica à forma como o Esaú bíblico fazia quando os dois se conheceram como adultos. Esaú disse, olha o que Esaú disse, eu sempre converso com amigos, sempre falo para eles, o que aconteceu no passado vai acontecer agora. Os irmãos se reconciliarão. É Deus que vai tocar no coração desses irmãos e eles se reconciliarão. E aí sim terá a paz. O que aconteceu no passado, quando Esaú teve a chance de matar Jacó, nesse exato momento, o que ele fez? Esaú disse, já chega. Meu irmão, deixe o que você tem permanecer seu. Está em Gênesis 33, 9. Entendeu que vai haver paz no Oriente Médio? Vai haver paz entre árabes e judeus? Vai haver paz para todo mundo, porque o que acontece em Israel irradia para o mundo, ok? E toda linhagem ligada, então veja bem, todos o que estão ligados a Israel, a Jacó, inclusive o cristianismo, todos receberão a mesma coisa. Ok? Estamos mais unidos do que nunca. Que sim elaborou que este versículo de Esaú dizendo, todas as bênçãos de Isaac, que é o pai deles, né? Pertencem a você. É por isso que Donald Trump, que é a parte boa de Esaú, é inflexível em devolver tudo o que pertence a Israel. Está devolvendo, ele não está dando nada. O que ele está fazendo, devolvendo a Israel aquilo que pertence a Israel. Mudar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, afirmando assim sua condição de capital de Israel, afirmando o domínio de Israel nas colinas de Golã, declarando o povo judeu uma nação, como diz a Bíblia, e negociando para que os estados árabes façam paz com Israel. São tudo ações que o presidente Donald Trump tomou, que em seu papel bíblico, como a parte boa de Esaú, para devolver a Israel o que pertence a ela, que sim acrescentou que Ismael, que é o outro filho de Abraão, ok? Ismael, significando os árabes de hoje, então Ismael significa os árabes de hoje, também se arrependerá, assim como o bíblico Ismael se arrependeu, viu? A história se repetindo, ok? Então o Ismael bíblico se arrependeu, o Ismael, que é a descendência de Ismael, vai seguir o que o seu pai fez. Por que vai repetir a história? Porque os filhos de Ismael hoje, a descendência dele, vão olhar e falar, nosso pai se arrependeu e voltou atrás. Por que não vamos continuar com essa loucura então? Vamos parar com tudo isso. E se arrependerá também, seguindo seu pai. Por isso é que a história se repete. Seus filhos, Isaac e Ismael, enterraram-no na caverna de Macpelá. Isso é uma caverna que tem lá em Israel, tá? Em Macpelá. É um campo de Macpelá que ele comprou. Abraão comprou para enterrar Sara. Ok? E ele também foi enterrado ali. Então, seus filhos, Isaac e Ismael, enterraram-no na caverna de Macpelá, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, em frente a Manre. Gênesis 25, 9. Os dois filhos juntos enterraram seu pai. O proeminente comentarista bíblico do século XI, Rashi, que é um rabino, né? Muito antigo, muito sábio, explica que disto aprendemos que Ismael se arrependeu,
visto que os 2 filhos mais velhos de Abraão se reuniram para enterrá-lo. Com relação à paz entre Israel e todos os seus vizinhos árabes, isso vai acontecer porque isso é o que está previsto. Afirmou que sim, com base neste versículo, viu que tudo o que está acontecendo é profético. Ok? Quem está fazendo isso é Donald Trump. Isso é inédito, porque o trabalho de Trump, que é Esaú, hoje, né? Ele representa Esaú, porque é da linhagem de Esaú, deixe o que é seu ser seu. Ele não está ciente disso, que ele está sendo um instrumento na profecia, mas está seguindo um roteiro, um protocolo de Deus, né? Bíblico, que sim previu que a ação de Donald Trump em nome de Israel está apenas começando e ele será reeleito. Olha aí a afirmação do Rabino, e eu venho falando já muitos vídeos, se você pegar vídeos anteriores, estou falando, ele vai ser reeleito. Eu não tenho dúvida, porque ele tem uma missão, algo a cumprir, importantíssimo nos cumprimentos proféticos do final dos tempos. Eu não tenho dúvida, ok? Então, que assim previu que a ação de Donald Trump em nome de Israel está apenas começando e ele será reeleito a fim de continuar o trabalho de ajudar o povo de Israel a fazerem o processo de retificação finalmente para inaugurar e receber o reino de Deus através do Messias. Ok? É uma coisa maravilhosa, né? O Messias, para avançar o processo messiânico, o caos na América é uma guerra espiritual. A América hoje está sofrendo uma guerra espiritual. Os democratas, aqueles que aprovam leis absurdas contrárias à vontade de Deus, como essa promiscuidade sexual, voltando sua atenção para o que está acontecendo na América, que assim disse: a parte má de Esaú está em guerra com a parte boa de Esaú. Isto é realmente o que você está olhando. Ele explicou, em referência ao caos e à ilegalidade vistos em certas partes dos Estados Unidos. Você está assistindo a uma guerra civil, na verdade, né? Entre a parte boa de Esaú e a parte ruim de Esaú. Uma guerra civil, não é física, é espiritual. É uma guerra espiritual incrível que está acontecendo. Satanás está tentando convencer o máximo de pessoas possível a odiar Donald Trump e a se rebelar, impedindo ele de se reeleger. E aí ele não faria o que ele tem que fazer, mas a vontade de Deus prevalece. Isso explica o que existe. Um ódio psicótico por Donald Trump é satânico. Isso não é normal. Isso nunca aconteceu antes na história dos Estados Unidos. Ok? Porque é lógico que Satanás não quer o cumprimento profético, porque destrói todos os seus planos malignos. Portanto, o que Deus está fazendo é incrível. Ele quer mostrar à América que se os democratas liberais, a esquerda radical, que são a parte má de Esaú, se assumirem, é o fim da América. Deus permitiu que essas coisas terríveis acontecessem para que os americanos percebessem que eles estão olhando para o fim da América se os democratas liberais chegarem ao poder, que sim previu uma vitória esmagadora para o segundo mandato do presidente Donald Trump. Acredito que no final a América se voltará para essas pessoas, ou a América se voltará firme aos pés do Criador, porque a bênção que foi dada lá por Deus, que ele falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ela permanece para sempre. E o que o Donald Trump está fazendo é abençoar Israel,
reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, reconhecendo os territórios de Israel, fazendo acordos de paz para trazer paz para Israel. Isso é bênção para Israel. Portanto, os que abençoarem Israel serão abençoados. Então eu digo sempre, quando você for falar algo contra Israel, pense 1000 vezes. Cuidado com o que fala, porque Deus tem Israel como a menina dos seus olhos, como ele falou para o rei Davi. Então, o que está acontecendo hoje é o cumprimento profético, é a palavra de Deus se cumprindo. Em breve nós teremos a nossa redenção, como o próprio Rabino está falando, e Donald Trump é um grande instrumento na mão de Deus para cumprir as profecias. Então, muitos países hoje já estão querendo, inclusive já estão procurando os Estados Unidos para fazerem acordo de paz com Israel também. Então nós vemos que o final está muito próximo. Estamos realmente com a nossa redenção a um passo. Confie, continue estudando, continue lendo, continue orando, jejuando e clamando, porque estamos prestes a conhecer a eternidade. Shalom, forte abraço, até o próximo vídeo. Obrigado por todo o carinho de vocês.